Olá, amantes da imunologia, bem-vindos à nossa mesa redonda sobre inteligência artificial na imunologia e na medicina. Essa é uma ação realizada pela Sociedade Brasileira de Imunologia e integra as atividades da 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E eu fui escolhido como moderador e estou muito feliz porque justamente vou ficar aqui do lado nessa mesa de dois amigos meus, que é o Bruno e o Rafael. E aí eu queria, antes de começar o debate, que eles mesmos se apresentassem e falassem um pouquinho do que eles estão fazendo nessa área, para vocês já se interarem do assunto. Então, são dois experts que manjam bastante do assunto e eles vão falar para vocês um pouquinho do que é e o que não é inteligência artificial. Então, eu vou começar agora com o nosso amigo Rafael Elias Marques. Ô, Helder, muito obrigado pelo convite. Queria agradecer a todos os participantes aí da SBI e é realmente um prazer estar aqui para falar sobre isso. Inteligência artificial é um tema interessantíssimo mesmo, né? E é incrível como é que a gente é exposto a isso de maneiras diferentes, né? Eu sou biólogo, fui formado pela UFMG e hoje eu trabalho no CNPEM, que é um centro de pesquisa multidisciplinar onde tem a fonte de luz síncroton. E aí a gente acaba tendo um contato muito diverso com as técnicas de computação e aí você aprende de fato o que é inteligência artificial e o que nós suspeitamos ou entendemos de uma maneira mais rasa como inteligência artificial. Então, assim, esse campo é um campo muito amplo e na nossa área de pesquisa pode ser aplicado de diversas maneiras. Mas aí nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Deixa eu te devolver a palavra. Bom, obrigado, Rafael. Vamos então deixar o Bruno se apresentar agora. O Bruno Bezerril Andrade. Obrigado, Helder. É um prazer estar aqui hoje. Conheci o Rafa alguns minutos atrás, mas eu acho que vai ser bem divertido isso daqui. Bem, eu me formei na Bahia em medicina e tive uma experiência bem atípica. Eu não fiz residência médica nem nada aqui. Eu entrei no doutorado e gostei de ciência e tinha uma carga de matemática por trás do que eu gostava de fazer. E eu comecei a tentar trabalhar na interseção entre a medicina propriamente dita e modelagem matemática relacionado à imunologia, focado mesmo em predizer desfechos de pacientes, né, em diversas condições clínicas. Então, a minha relação com a inteligência artificial vem dessa necessidade de utilizar ferramentas para predizer coisas ruins prospectivamente nos pacientes. Então, assim, eu não tenho um conhecimento técnico detalhado de montar algoritmos em gerais de inteligência artificial, mas nós estruturamos, sim, dentro do escopo da medicina preditiva, esses algoritmos e mais e mais. E, atualmente, a gente tem um subgrupo dentro do nosso laboratório, a gente opera em 17 países diferentes, tenta um subgrupo focado em desenvolvimento de algoritmos para fazer essas predições. Então, estamos aqui para a gente conversar sobre essas coisas, Helder. Devolvo de novo aí para você. Ô, Bruno, quando você falou de modelagem computacional, algoritmos, aí eu sei que umas 15 pessoas devem ter saído, porque falou, putz, vai vir aquela coisa cheia de computeiro aí, de nerd. Então, eu queria, na verdade, para tirar esse medo das pessoas, que vocês pudessem explicar para a gente o que é inteligência artificial, de um jeito bem simples, o que é aprendizado de máquina, sem usar, obviamente, os termos que só você e o Rafael vão entender, né? Não, eu vou deixar o Rafa fazer uma definição mais ampla, vou me reter à definição de inteligência artificial na medicina. Então, basicamente, a inteligência artificial, para mim, assim, de uma definição chula quase, e bem informal aqui para a gente, seria um conjunto de abordagens de processamentos de dados para que eu consiga observar padrões com melhor eficiência, né, e acurácia. Então, eu uso, atualmente, eu vi palestras anteriores, né, sobre esse tema, para ver como é que as pessoas abordam isso na internet, né? E tem umas relações, inclusive, que o Helder fez em outras palestras dele, sobre médico, né? E eu dei algumas palestras também sobre o que é ser médico, o que é ser cientista, o que é ser médico-cientista. São coisas diferentes, tá? Mas aí seria outra aula, outra conversa sobre isso. Mas a ideia é que o nível de informação gerada em medicina é tão absurdo, de novo, vou focar em medicina, que um profissional médico tem dificuldade no dia a dia com aquela grande variedade de doenças e pacientes com perfis diferentes que chegam para ele,
para agir de uma maneira otimizada, digamos assim, com toda essa informação que chega de novas terapias, de novos fatores de risco sendo identificados. Então, a inteligência artificial, a gente poderia pensar que seria uma maneira que usa uma potência computacional importante, né? É substancial o uso da computação, mas nada mais é assim do que uma ferramenta de identificações de padrões mais eficiente, porque ela usa diferentes camadas de informações e de conhecimento que nós temos limitações para fazer. Então, muitas pessoas têm medo da inteligência artificial, mas nada, é uma ferramenta para nos ajudar, nunca vai substituir um médico, porque o médico tem algo de bom senso adequado àquele momento emocional, àquele momento que você precisa ter para agir, mas a inteligência artificial vai dar a ferramenta de identificações de padrões que está ficando cada vez mais complexas, né? Então, assim, para mim, a definição é essa. Vai lá, Rafa. Vai, Rafa. Realmente, eu concordo muito com o Bruno sobre a complexidade do tema, né, e das possíveis aplicações de inteligência artificial. E a minha exposição inicial a isso, na verdade, não foi nada técnica, que eu me casei como cientista da computação e eu acabei aprendendo por osmose o que era inteligência artificial, tecnicamente dizendo. Então, seriam os termos que o Helder havia começado a falar, que envolvem, por exemplo, machine learning, redes neurais e outros mecanismos computacionais, algoritmos, técnicas computacionais que são auto-melhoradas. Então, vamos dizer assim que essas entidades computacionais têm a capacidade de melhorar a sua performance a cada rodada de ensaios, por assim dizer. E, como eu disse lá no CNPEM, a gente trabalha com uma gama de possibilidades. Então, a gente poderia trabalhar com... Vou dar muitos exemplos relativos ao SARS-CoV-2, já que a gente está, digamos assim, frescos ainda desse assunto, ainda estamos enfrentando essa pandemia, né? E um dos objetivos da pesquisa que a gente faz lá no CNPEM é procurar por tratamentos. E uma das maneiras de você achar um tratamento é você estudar as proteínas, nesse caso, do vírus SARS-CoV-2. Para você pegar e conseguir entender a função dessa proteína, você tem que empregar uma série de técnicas computacionais que vão te permitir entender o formato dela, como que ela age, como que ela pode ser impedida, como que ela pode ser degradada, e por aí vai. E várias dessas técnicas, puramente ditas, elas não são inteligência artificial, mas o entendimento delas, do público em geral, então as pessoas que estão nos ouvindo aqui, a gente costuma descrevê-las como inteligência artificial porque elas são técnicas computacionais. Então, não vai uma pessoa lá com uma pipeta, que seria o meu caso, pipetar um pouco de proteína para ver uma determinada função. Várias dessas características já podem ser estudadas no computador, com algoritmos e técnicas complicadíssimos, que realmente fogem ao meu entendimento, a maioria delas. Tem pessoas extremamente capazes no Brasil de fazer esses experimentos, como é o caso dos nossos colegas aqui. Então, eu acho que esse ponto é muito importante, de entender que muitas vezes que a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando desse arcabouço de possibilidades de computação, e não exatamente inteligência artificial puramente dita dentro do campo da ciência da computação. Então, modelagem de proteína, que é uma coisa que nós fazemos muito, gerenciamento de banco de dados, que me envolve muito o Bruno, são exemplos dessas técnicas computacionais que estão permeando a pesquisa o tempo todo, especialmente agora nesse caso da pandemia. Então, volta ao Helder. Rafael, a gente fica com medo de ouvir essas palavras, né? Aprendizagem de máquina, reconhecimento de padrões. Mas se você for ver, por exemplo, se você pedir para alguém descrever uma maçã, a pessoa vai falar, é pequena, redonda, geralmente vermelha, se não for uma maçã verde, né? Então, isso tudo são padrões visuais que você aprendeu justamente por ter visto várias maçãs, né? Você pode também lembrar de alguns padrões sonoros, por exemplo, se alguém morde uma maçã perto de você, você reconhece que aquilo é uma mordida de uma maçã. Ou o odor de maçã que está vindo do picolé, que não tem nada a ver com uma maçã, mas tem aquele padrão químico lá que você reconhece. E é exatamente isso que a máquina faz, né? Ou seja, ela reconhece os padrões também de uma maçã, e aí ela aprende que aquilo é uma maçã, né? E aí, obviamente, você pode tentar, então, treinar para motivos médicos, né? Então, reconhecer num raio-x se há ou não uma doença, né? O problema, como o Bruno falou, é que a inteligência tem diferentes níveis, e aí a inteligência que a gente está hoje, artificial, ainda está naquela fase de que você só consegue treinar uma máquina para fazer uma tarefa só, né? Então, jogar xadrez,
reconhecer ali um tumor, e é difícil, e um médico ele é muito mais completo, né? Então isso meio que já antecipa a outra pergunta, para deixar os médicos mais tranquilos, que é se vocês acham quanto tempo levaria, ou se nunca levaria, para as máquinas substituírem os médicos, por exemplo. Vocês acham que realmente, como o Bruno acha, nunca, ou talvez no futuro, talvez um sinergismo? É importante, é uma pergunta muito importante. Os estudantes vêm com muita frequência perguntar sobre isso. Eu tenho muitos estudantes de medicina no grupo, então eles têm essa angústia, dizendo o que vai acontecer com o meu trabalho. Então, eu não acho que existe um risco da gente eliminar o profissional médico. Só um pouco antes de iniciar isso, só para terminar a ideia da pergunta passada, a inteligência artificial, né, e mecanismos e ferramentas de inteligência artificial estão disponíveis há mutos anos já, né? São décadas e décadas. O que está acontecendo agora é o volume de informação é tão absurdo, né, que a aceleração das ferramentas de inteligência artificial estão atingindo um nível substancial, né, de evolução, né? Então as máquinas, mas não é algo novo, né? Isso é importante que as pessoas, isso não é algo que chegou agora. A medicina já utilizava identificações de padrões há muito tempo, e por meio de computador também. Só que agora eu tenho um refino de dados que me permite observar nuances que não passava. Hoje eu posso tirar uma foto de um projeto da Microsoft, uma lesão cutânea, e o aspecto da lesão, com coloração, aquilo gera um algoritmo que diz o risco daquilo ali ser uma lesão rancênica, né, de lepra ou não. Então, assim, é nesse nível que a gente está chegando agora. Mas eu acho que é difícil precisar quando que essa velocidade, essa evolução vai chegar no ponto que eu posso descartar um médico. Eu acho que isso não vai, porque tem a questão sentimental também. Agora, é importante a gente dizer que o processamento de dados está chegando numa escala que eu consigo ver não só do perfil, né, em formato do rosto e tal, mas o som da voz da pessoa. Isso está chegando num nível de aprimoramento que vai chegar numa acurácia de identificação de problemas e sugestão que vai ser meio assustador mesmo. Então, assim, a questão é, o que o médico tem que fazer, e a classe médica tem que fazer, é se renovar e ver como é que a administração dessa tecnologia toda pode melhorar a medicina. Eu acho que é esse... mas, olha, se a gente olhar para outras profissões, então, assim, nos aeroportos, né? Se você olhar a quantidade de funcionário que uma empresa dessa de avião precisava ter para toda aquela logística, e hoje rapidamente você faz os passos de check-in, despacha sua bagagem, vai. O que aconteceu com os profissionais? Teve que ter um remodelamento estrutural do serviço para repensar a maneira com que se faz algo. Eu acho que a medicina já deveria estar pensando em como essas ferramentas podem ajudar. Melhor do que tentar fazer uma repulsão dessas coisas olha, como integrar. Então, uma das coisas nas aulas de medicina que eu dou, uma das coisas que eu mais falo para o estudante é aceite a complexidade, porque as coisas são o que elas são, não o que você quer que elas sejam. Então, assim, aceite a complexidade médica, né, a complexidade biológica, porque isso vai fazer você um melhor médico. Então, ao entender, compreender e aceitar que a mente não consegue fazer aquilo lá, você conseguiria agora repensar em como usar a tecnologia para executar a sua função melhor. Então, eu acho que a medicina vai mudar, Helder. Eu não acho que a gente vai acabar com os médicos. A atuação médica vai mudar. Você concorda, Rafael? Olha, eu acho que o Bruno falou uma verdade para vários campos aí, né? Porque você aceitar a sua incapacidade de lidar com a complexidade biológica te faz um ótimo cientista também, né? Porque a gente assumir que nós vamos conseguir resolver problemas complexos de ordem médica ou biológica ou natural, qualquer que seja ela, com passos simples é uma ilusão, né? Nós não conseguimos, até hoje, com todas as técnicas que, exceto as que envolvem diretamente inteligência artificial, então nós estamos falando de microscopia, citometria, tomografia, as técnicas radiológicas que estão sendo usadas para identificar tumores mínimos, como você estava falando, doenças que a gente não conseguia entender direito.
ainda assim a gente está arranhando o iceberg, né? Cada vez que a gente procura mais, a gente acha mais complexidade. Então, você está corretíssimo, na minha opinião, de que a gente abraçar essa complexidade e se sentir humilde frente a ela nos torna muito mais capazes de trabalhar com ela, né? Mas, Rafa, deixa eu só. Você não acha, então, que isso deveria ir para as escolas, cara? Você não acha que essa interação. Assim, uma pergunta que tá aqui, você que não é exatamente a minha área, mas assim, é interessante. Eu acho que isso tem que ser dado nas escolas, né? E cedo, né? Essa interação com a complexidade das coisas. Eu acho que é porque a ciência, por muito tempo, a gente tentou ser minimalista, né? E tentar ver a proteína A faz a. E essa postura minimalista ajudou a medicina por muito tempo, né? A cultura determinística molecular, uma coisa está causando todas aquelas outras. E hoje o que a gente vê é que não é assim de verdade, né? Então, assim, eu acho que você não acha que a minha opinião é que isso teria que ser a mentalidade começa da escola biomédica, né? A escola biomédica tem que se reinventar para que essas coisas que são inevitáveis sejam digeridas de maneira melhor, né? O que você acha disso? Olha, na minha época, o livro de biologia já era isso aqui, ó. Então, assim, é óbvio que o volume de conhecimento biológico aumentou muito desde essa época. Então, eu acho que é impossível que a gente ensine a um aluno ou uma aluna ao longo do ensino fundamental e médio todo o conhecimento de biologia, só falando de biologia, para não falar das outras matérias, que existe. Isso é impossível, mas a gente poderia dar a ferramenta, como você estava falando, da pessoa acessar essa informação e ter os mecanismos racionais de lidar com ela ou de procurar responder as perguntas que ela realmente precisa responder, porque você dá o conteúdo inteiro, hoje isso é irrelevante, né? Dadas as ferramentas que a gente tem. Mas você dá a ferramenta de você interpretar esses dados corretamente é crucial. Você julgar se aquela informação que você está vendo, se ela se encaixa no que seria uma informação verdadeira e que se ela te ajuda a responder a sua pergunta de ordem biológica ou médica. Então, quanto mais cedo, melhor. Eu concordo com você nisso também. Agora, como fazer isso, aí eu realmente não sei. Mas ao longo da pós-graduação e da formação de profissionais cientistas, você adotar ferramentas computacionais que te permitam fazer isso é extremamente importante. Aí a gente volta para aquele ponto que o Helder colocou. Será que a inteligência artificial um dia vai substituir os cientistas que colocam a mão no animal de experimentação, que fazem cultura de célula como eu faço? Acho muito difícil, para não dizer impossível, porque essas técnicas, essas metodologias são complementares. A computação até hoje, no dado momento, a inteligência artificial tem ajudado a gente a formular hipóteses cada vez melhores. Só que, eventualmente, essa hipótese tem que ser validada. E a validação factual não vai ser feita no computador. Ela vai ser assistida, ajudada pelo computador, mas o computador sozinho não faz tudo. E o ser humano, como a gente já sabe hoje, o pesquisador que coloca a mão no camundongo também não vai fazer tudo sozinho. Então, eu não vejo uma coisa eliminando a outra em hipótese nenhuma. Bom, eu adorei o que vocês falaram, mas eu acho que agora fica até meio filosófico, porque, por exemplo, os dois pontos que vocês estavam contando, né? Um é se o médico seria substituído. Eu concordo com o Bruno, que tem um lado primeiro, que a gente precisa sempre ter gente para treinar a máquina, o que ela tem que aprender. E segundo, você precisa do lado humano do médico, né? Então, talvez, se eles abraçarem essa tecnologia, eles vão ter mais tempo de não ter que ficar fazendo coisas braçais e rotineiras, de reconhecer padrões, e vão poder se dedicar ao justamente o lado humano de interação com o paciente, né? Então, acho que vai ser benéfico para todos, né? Mas eu concordo que seria dar murro em ponta de faca, tentar evitar com que isso se estabeleça, né? Mas eu acho que se trabalhar junto vai ser sempre bem melhor. E o segundo ponto é sobre abraçar a complexidade biológica. Eu concordo 100% e eu acho que, às vezes, como divulgador científico, eu acabo indo para o lado contrário, porque quando você tenta divulgar a ciência, você pega uma coisa super complexa, aí você tenta deixar do jeito mais simples possível para a pessoa poder digerir. E aí a pessoa que está sentada no sofá acha que é fácil, que, não, beleza, então é assim que funciona,
e esquece que toda a parte complexa que está por trás, como é que ele fez como é que ele achou essa conclusão, e aí acaba se achando um expert no assunto, e quando você menciona a palavra algoritmo, a pessoa, não quero saber. Então, eu acho que tem esses dois lados que até fogem um pouco do tema de inteligência artificial, mas são super relevantes para o momento que a gente está vivendo, né? Que justamente a gente parece que está desacreditando os cientistas e os experts, justamente porque parece que tá fácil demais, não é complexo, mas na verdade é complexo. E as máquinas vão ajudar a deixar menos complexo ainda, né? E eu queria nós saber três, de você... pode falar, desculpa, Eldo, nós três podemos dar vários exemplos de como que essa situação não é nada simples, né? Então, só falando daquele exemplo da proteína do SARS-CoV-2, quando a gente mostra o vídeo da proteína modelada girando, lindinha, aquele modelo tridimensional, muita gente acha que aquilo é só alguém chegar no computador e apertar uma linha de comando, né? Mas, na verdade, só para aquele vídeo, para aquela modelagem, foram gastos meses do tempo de pelo menos uns 2 ou 3 profissionais para garantir que aquilo fosse uma informação mais próxima da verdade possível, né? Então, eu entendo e eu também concordo que fazer a divulgação científica para o público leigo pode ser uma faca de 2 gumes nesse caso, né? Você simplifica demais e dá uma confiança que não é só aquilo, né? Você tem muito mais informação, muito mais trabalho árduo por trás daquilo, né? Abraçar a complexidade. Eu acho que seria legal se junto com a divulgação a gente focasse também no método, como é que ele chegou lá, né? Porque eu tenho um fascínio enorme pelo esforço que os cientistas usam para chegar nessa molécula que vocês mostraram lá, bonitinha, 3D. E realmente talvez isso tenha que ser divulgado bastante também. E nós falamos que era inteligência artificial. Assim, olha, vamos colocar um termo fácil, inteligência artificial. Tem facetas de inteligência artificial, mas, tecnicamente falando, é uma outra abordagem computacional, né? Pois é. Quer completar alguma coisa, Bruno, ou possamos pro... Não, eu concordo plenamente com o que vocês falaram. Essa coisa de simplificar, talvez, eu entrei num pós-doc de física agora, física teórica, porque eu achei que precisava estressar os meus neurônios ainda mais. No ramo da física teórica, tem vários livros do Stephen Hawking e do Carl Sagan, com coisas... Eles tiveram uma abordagem, né, de super simplificar conceitos, que tem, sim, uma utilidade. Então, assim, vamos lá. É importante simplificar para sensibilizar, né? Sensibilizar as pessoas. Agora, é importante também deixar claro que aquela é uma super simplificação e que as coisas por trás são bem mais complexas. No ramo da física, isso me convenceu nas primeiras aulas que eu tive online de que o fato de ter passado no pós-doc não garante que eu sabia alguma coisa de física. Na verdade, eu estou descobrindo que não sei nada mesmo. Então, é só para... Essa simplificação é importante. Agora, ela precisa vir com uma ideia adicional de que as coisas são mais complicadas. Bom, e o próprio uso, como o Rafael falou, da palavra inteligência artificial, né, esconde uma complexidade enorme que nem nós e nem as máquinas entendem, porque existe essa chamada caixa preta, que se você pedisse para uma máquina explicar o que ela está vendo, para dizer que aquilo é um tumor, por exemplo, ela não conseguiria botar isso, descrever facilmente para um ser humano, porque tem coisas que estão abstratas, são muito complexas para poder explicar. Né? Então, isso é um outro... E não importa. Né? O que não importa, sim, exatamente. Importa é o padrão. Talvez a coisa mais que me chame mais atenção como entusiasta desse tema que a gente está discutindo aqui é quase uma autossuficiência do algoritmo, uma vez que ele está estabelecido. Esse auto-melhoramento das técnicas, né, dos scripts e dos algoritmos e das abordagens de inteligência artificial, esse refinamento de melhoramento baseado nos padrões, ele revê e refaz. Isso aqui, para mim, como cientista, antes de entrar nessa área, era o que me fascinava mais. Pois é, Bruno, não importa, mas assusta, né? Você lembra daquela história dos 2 robôs que estavam falando com eles mesmos e aí eles inventaram uma língua nova que é muito mais otimizada do que a língua que a gente fala e o pessoal ficou assustado? Porque, realmente, se a gente for ver, você meio que perde o controle das coisas. Bom, a gente já tem perguntas já das pessoas que estão escutando, antes de eu passar para as minhas, mas eu vou passar para da Cristina Ribeiro. Ela perguntou assim, em relação à pesquisa na área de imunologia,
qual é a real distância entre os resultados de pesquisa obtidos em sílico, com bioinformática, em computador, e o que você vê na bancada? Você quer pegar essa, Rafa? Pega aí. Olha, a real distância depende do tipo de dado que você está lidando. Então, por exemplo, vamos supor que a gente esteja trabalhando com algumas moléculas envolvidas na resposta imunológica. E essa pesquisa começou, no caso, por dados de bioinformática. O que nós temos que fazer, se o estudo não envolver seres humanos, porque se envolver seres humanos, a gente vai mais para a alçada do Bruno, e aí você tem que realmente transpor essa informação para um estudo clínico. Agora, se você pega um estudo feito em laboratório, você consegue fazer o intercâmbio dessas informações muito mais fácil. Como isso aconteceria? Num laboratório de computação, você vai executar esses experimentos, eles vão eventualmente dar os seus resultados, você vai trazer esses resultados para a sua bancada experimental e tentar confirmá-los. Então, o que a gente faz é um bate e volta de confirmações. A ciência da computação te ajuda a gerar predições, e essas predições têm que ser confirmadas ou não por uma abordagem puramente experimental, seja ela no camundongo, seja ela numa cultura de células, seja ela no estudo da ligação de uma proteína com um potencial tratamento, ou com um fármaco, ou com uma outra proteína. Então, a gente acaba fazendo esse bate e volta que costuma durar na escala de meses. Então, estudos em computação duram alguns meses, as validações duram alguns meses, até que o trabalho seja dado como concluído. Tem uma adição aí no que você falou, Rafa, que eu concordo também, que eu estou tentando trazer o exemplo da Covid, né? Então, o desenvolvimento de vacina ultra rápido que a gente está vendo levou em conta muita modelagem de predição de epítopo e de ligação de antígenos, e tudo isso foi feito de uma maneira em sílico primeiro, e depois foram fazendo os outros demais experimentos. Então, esse é a grande diferença no desenvolvimento de vacinas. Estou tentando trazer um exemplo que envolve imuno e medicina também. É um recorde da gente ter vacina, pelo menos candidatos a vacinas em ensaios clínicos em fase avançada já uma hora dessa, e que a pandemia começou esse ano ainda. Foi a inteligência artificial está por trás dessa aceleração de processos, né? Então, o mapeamento de proteínas e de sítios de ligação de proteínas foi feito dessa maneira, e foi feito de maneira rápida, né? Então, assim, é só um exemplo de como agora precisa testar e ver o que esses dados resultaram. Então, às vezes, é uma pergunta que vem com muita frequência, uma vacina, né? A maioria das vacinas, os ensaios clínicos das vacinas, tem resultados negativos. A grande maioria deles são negativos. Então, é surpreendente que a gente tenha perspectivas de uma vacina que foi feita em menos de um ano muito boas. Então, ao meu ver, o papel da inteligência... Eu não estou julgando ainda as vacinas, certo? Eu vi alguns resultados preliminares. Mas o que eu estou querendo é só dar a ideia. Se não tivesse a inteligência artificial atuando da maneira contundente que ela atua agora, nós não teríamos nenhuma perspectiva uma hora dessa, né? Vejam outra epidemia que apareceu há um tempo atrás, alguns poucos anos atrás, a do Ebola. Nós não conseguimos, na velocidade, implementar. A gente conseguiu uma vacina útil para controlar uma segunda onda de epidemia, mas aquela primeira, ela ficou... Então, houve um investimento pesado, né? Governamentais e não governamentais também, da Gates, da Fundação Gates, da Wellcome Trust, várias fontes de financiamento, citei só dois aqui, que eu tenho mais intimidade, mas que proporcionaram essa maior robustez computacional para ajudar os cientistas básicos a fazerem o papel deles aí. Eu queria também adicionar para a Cristina e botar um pouco mais no contexto de inteligência artificial, né? Eu acho que, de novo, como o Rafael falou, depende muito da pesquisa que foi feita em sílico e também da pesquisa da bancada, né? Uma coisa que é importante frisar é a qualidade do dado que foi usado para a pesquisa em sílico, né? Então, por exemplo, a qualidade do dado e a quantidade do dado que você coloca para uma máquina aprender faz toda a diferença na hora dela jogar o resultado, e que depois um imunologista ou um médico vai poder usar isso aí e validar na bancada, né? Então, eu gosto de um exemplo. Quando eu fui visitar o Instituto Evandro Chagas, lá em Belém, eles estavam super tristes, porque o microscopista deles lá
principal que identificava a cepa de Leishmania, olhava ali no microscópio, na lupa, falava, oh, isso aqui é essa cepa, e ele depois confirmava com o genômico, e ele estava se aposentando. Então, todo aquele conhecimento dele estava se aposentando junto com ele, né? Seria maravilhoso se a gente pudesse pegar os dados que estão na cabeça dessa pessoa e treinasse uma máquina para poder fazer esse tipo de serviço, né? Porque era difícil para ele botar em palavras isso. Mas, obviamente, o que eu estou querendo dizer é que se fosse um microscopista ruim ou um especialista em leishmania ruim dando essas informações, a máquina também iria fazer predições totalmente ruins que não seriam validadas na bancada. Então, acho que a qualidade da parte in silico depende da qualidade da parte experimental e do cientista que está dando os dados. Na área médica é isso crítica, né? Na área médica é isso crítica. A gente estava conversando com isso um pouco antes dessa reunião, né? Na área médica isso é crítico. Se você não tem dados que foram coletados de uma maneira... E os médicos, eu sou médico, sei disso. Na rotina, a gente acaba não registrando muitas informações, né? Tem um viés de observação ali. E você está tentando o melhor para o paciente, que é fazer o diagnóstico diferencial. Mas nessa busca, você tem um viés da sua experiência e daquele cenário ali, que faz com que você priorize determinada coleta de dados. E você pode estar perdendo alguma coisa. Então, na verdade, a qualidade dos resultados depende da qualidade do dado original. Isso na medicina é fundamental, né? Pois é. Então, acho que assim que trabalhar junto, eu acho que vai melhorar isso aí, Cristina. Bom, eu vou fazer uma pergunta minha, que obviamente deve ser a pergunta de várias pessoas, que é vocês estão sabendo de algum tipo de iniciativa para o caso de Covid-19? Algo que possa ser falado rápido, que use a inteligência artificial, a aprendizagem de máquina para Covid-19? Bom, o Bruno já tinha adiantado um pouco desse desenho das vacinas, né, que realmente foi um avanço fenomenal. E aí, só para colocar uns números para que as pessoas que nos ouvem aqui, nos assistem, entendam, a vacina de dengue demorou mais de 20 anos para ser produzida. Até hoje não conseguimos vacina para HIV nem para malária. E em menos de 1 ano e meio já temos aí 150 candidatos vacinais para SARS-CoV-2. Então, vejam a aceleração proporcionada pelo esforço conjunto das pessoas. Então, isso é um esforço a nível mundial, mais a aplicação em larga escala dessas técnicas de computação e inteligência artificial. Eu vou falar brevemente de um dos exemplos do que a gente tem feito lá no CNPEM, que é justamente o estudo, a busca por medicamentos, né? E usar a inteligência artificial nesse caso significou a gente gerir o nosso banco de medicamentos. Então, assim, nós compramos aí milhares de medicamentos e temos um banco online de medicamentos. Acessamos esse banco. Então, nós conseguimos fazer 2 estratégias de triagem desses medicamentos. Uma foi totalmente baseada em computador, então feita em sílico. A gente tinha um modelo tridimensional virtual da proteína do vírus que a gente queria inibir e de maneira computacional, cada uma dessas milhares de moléculas candidatas a medicamento foi encaixada numa região específica dessa proteína. Logo em seguida, nós pegamos os melhores candidatos que foram triados pela abordagem computacional e levamos, então, para um ambiente de biossegurança para testar em cultura de célula. Isso foi levando a um afunilamento cada vez maior até a gente chegar a uns 2 candidatos a possíveis medicamentos que, então, foram levados para as fases posteriores de teste. Então, eu acho que nesse tema de inteligência artificial, esse é um dos melhores exemplos que eu poderia dar de como isso acelerou o processo. Porque se a gente tivesse que testar manualmente cada um desses milhares de compostos, a gente demoraria 10 vezes o tempo que foi gasto para fazer. Exatamente. Na área médica, isso tem um exemplo interessante. Nós temos um projeto em vários países, na África do Sul, a Índia. Meu grupo tem um foco muito importante nos BRICS. E com centros, né, nesses países. Nós temos nosso pessoal nesses países. E o que a gente fez contratos para ter acesso a dados de pacientes com Covid, muito parecido com um estudo recente que o Helder fez. Mas a ideia que nós tínhamos eu vou pegar a maior quantidade de informação que o governo tem disponível dessas pessoas e vou colocar em algoritmos de inteligência artificial para identificar precocemente, de novo, aquilo na minha área, né? Os desfechos que esses pacientes podem ter. E por que isso é importante fazer? Né? Para você otimizar até o manejo do sistema de saúde. Né?
quem deve ser priorizado precocemente, quem não deve ser. Então, tudo isso é guiado atualmente com ferramentas de inteligência artificial, reconhecimento de padrão, e me dá a chance daquele indivíduo ser internado e precisar ser entubado antes, nos primeiros dias de sintomas. Então, é nesse grau de refinamento que o nosso grupo está interessado em uso de inteligência artificial no contexto da Covid. Eu acho que tem vários outros exemplos legais de Covid, né, de inteligência artificial para Covid, desde fazer a máquina num vídeo, reconhecer a distância entre as duas pessoas, ou se a pessoa está usando máscara, até processamento de grandes bancos de dados, como o Rafael e o Bruno falaram, que vai facilitar muito a vida da pessoa. Na verdade, eu não acho nem 10 vezes mais, Rafael. Acho que é impossível um ser humano conseguir, por maior que seja o time, processar uma quantidade tão grande de informação. Tem uma pergunta da Aline que talvez vocês não entendam direito, que é assim: conseguimos simular as ações em organismos, né, micro-organismos, na relação in vitro... não, ela está perguntando: a gente consegue simular as ações dos organismos na relação in vitro e organismos vivos? Ou seja, será que a gente consegue botar um computador para simular como é que funciona um ser vivo? Eu posso só começar e o Rafa termina. Olha só. Beleza. Depende da complexidade disso, né? Então, a gente pode usar organoides e fazer inferências sobre modelos mais complexos. A gente pode fazer totalmente em sílico e tentar prever comportamento de animais menos complexos. Quando a gente vai para modelagem do que aconteceria num camundongo ou numa pessoa, a quantidade de informação necessária e o refino das técnicas de inteligência artificial vão atingir um limite que tem um grau de incerteza muito importante pelos múltiplos fatores aí. Então, assim, eu acho que vai ser possível modelar, só estou chutando lá para cima, mas eu preciso de uma quantidade absurdamente maior de dados e com uma compreensão melhor de como essas coisas interagem. E a gente não está nesse nível ainda, pelo menos para os organismos mais complexos. Mas talvez o Rafa tenha alguma coisa aí. Vai lá, Rafa. Nossa, eu estou na mesma página que vocês aí. Inclusive, vou referenciar o Helder aí agora, porque se você sabe muito sobre se o vírus que você está trabalhando ou a doença que você está trabalhando, ela tem uma doença muito parecida que te permita fazer comparações sólidas. Então, vamos supor que o SARS-CoV-2 não fosse um vírus novo, a gente já tivesse conhecido ele em ocasiões anteriores. Essas técnicas de predição funcionariam muito melhor, porque o conjunto de informações ele seria mais próximo do que é a verdade. Aí, realmente, se você sobe a complexidade demais, o Bruno está correto, a incerteza sobe para níveis que hoje são inaceitáveis. Então, a gente tem que começar pequeno e subir as escadinhas da complexidade para que as respostas possam ser respondidas direito, né? A gente consiga dar passos sólidos em direção à solução do problema, senão a gente fica dando voltas e voltas e voltas e não consegue chegar ao que seria o objetivo final da pesquisa. Bom, eu vou tentar simplificar de novo, apesar de acabar de falar que não era para simplificar as coisas, mas seria mais ou menos assim: se você tivesse um quebra-cabeça de 20.000 peças e eu te desse 1.000 peças para você montar, você vai conseguir saber o que está na imagem daquele quebra-cabeça? Com 1.000 peças de 20.000, provavelmente não, né? Agora, se o quebra-cabeça fosse de 2.000 peças e eu te desse 1.000 peças, você conseguiria saber qual é a imagem lá? Teria muito mais certeza do que no caso de 20.000 peças. Então, isso é mais ou menos o que o Bruno quis dizer, e o Rafael também. Vai dependendo da complexidade do que você quer simular, né? Então, se você está trabalhando com um organismo super complexo e você tem uma ferramenta, uma tecnologia que não te permite botar tudo isso junto, não tem como você saber conseguir simular isso de uma forma real, né? Mas organismos menores você seria capaz de fazer isso. Bom, o Ricardo Gazinelli, nosso presidente, ele mandou uma pergunta também. Eu vou ler aqui, então hoje, bioinformática é muito boa para elaborar hipótese, automação e análise. Ao contrário da física e química, o poder preditivo da biologia pela matemática é muito limitado. Um pouquinho do que a gente acabou de discutir, né? Certamente devido à complexidade dos sistemas biológicos, que a gente acabou de falar. Então ele fala assim: acha que estamos próximos de dar uma guinada nesse sentido? Será que a gente vai conseguir ser capaz de predizer melhor, que está ligado com a pergunta da Aline, usando a inteligência artificial?
Eu acho que, de novo, depende. Uma boa pergunta, assim, é algo que está na cabeça de todos. Eu acho que a gente tem que começar a tentar prever modelos biológicos mais simples, e assumir isso, né? Isso que o Rafa falou e que o Helder também falou. Que na hora que a gente assume, olha, não vou conseguir prever o que está numa pessoa, mas em um órgão, eu consigo prever comportamento de um órgão, mesmo um órgão que é extremamente complexo, né? De uma célula eu já posso dizer que a gente já consegue prever comportamentos de linfócitos, comportamentos de macrófagos e assim por diante. Então, assim, é um caminho árduo ainda e longo. Acho que vamos demorar muito para conseguir fazer isso. Mas eu acho que as perguntas podem começar mais simples, né? Então, um exemplo médico, né? Não imunológico. O SAMU Nacional procurou a gente para fazer algoritmos de inteligência artificial com eletrocardiogramas e sintomas e sinais clínicos para guiar a ação do grupo de emergência quando ele chega lá. Então, assim, perguntas simples, a gente vai identificar padrões e identificar a conduta e possíveis diagnósticos naquele momento ali. E a ideia é a gente usar, melhorar, e a gente vai vendo diferenças entre as regiões. Então, acho que se a gente começar com perguntas mais simples de serem respondidas, da quantidade que demanda de dados, a gente pode ficar mais confortável com isso e alcançar um nível, eu acho que a gente vai conseguir chegar, historicamente, aí, algumas décadas ainda, num estágio de conseguir prever com uma acurácia e um entendimento muito melhor do que está acontecendo em organismos complexos. Mas tem só tempo. Eu acho que a melhor maneira de treinar e chegar lá é simplificando as perguntas para uso e conforto maior com essas metodologias. A minha resposta para a pergunta do Ricardo, ela passa por um exemplo, que é o da genômica. Então, eu acho que a resposta para essa pergunta é a gente conseguir um conjunto de dados biológicos de qualidade suficiente para a gente responder as perguntas de maior complexidade. Então, só o exemplo da genômica já mostraria para a gente como que a gente deveria fazer para gerar esse volume de dados necessários. Com a facilidade que você tem para sequenciar qualquer coisa hoje, sequenciar o genoma de qualquer ser vivo hoje, o volume de dados genômicos aumentou de uma maneira que hoje a gente consegue fazer predições muito mais acuradas e consegue entender muito melhor a estruturação e função genômica. Só que outros campos estão engatinhando ainda. Então, proteômica, biologia estrutural, vários aspectos de biologia celular, nós não temos bancos de dados do tamanho e complexidade comparados com o que tem de genômica. Então, no momento que esses bancos todos estiverem grandes e complexos o suficiente, a gente vai conseguir fazer uma abordagem computacional que seja mais acertada, que responda a essas perguntas mais complexas que o Bruno está falando. Então, acho que a solução do problema passa pelo aumento do banco de dados e da qualidade do banco de dados. Bom, eu queria juntar, na verdade, os dois, do Rafael e do Bruno, porque vamos voltar para a analogia do quebra-cabeça de 20 mil peças. São 20 mil peças, agora, por causa das tecnologias, da qualidade dos dados, eu te dou 10 mil peças. Você consegue montar metade, mais ou menos, da figura. Aí, se eu fizer uma pergunta para você, o que está escrito nessa imagem, você não vai conseguir responder, porque ainda faltam 10 mil peças. Você não tem como responder essa pergunta complexa. Agora, se eu te falar, olha, a forma que está nessa figura é de um animal, é de um objeto, isso talvez você consiga responder com o que você tem. Então, é um pouco juntar os dois, né? Uma pergunta que a gente consiga trabalhar e fazer algo com isso e lidar com a nossa paciência, com a nossa frustração de querer logo, não, aumenta o poder computacional, aumenta a quantidade de dados e isso aí vai responder como é que um ser humano funciona ou responde a uma vacina. Não vai ser assim, porque justamente a pergunta ainda está muito complexa para a quantidade de informação que a máquina é capaz de processar e montar as pecinhas. Bom, agora a gente pode até falar um pouquinho mais filosoficamente, por exemplo. Vocês acham que imunologista agora, um cara que está entrando na pós-graduação em imunologia, ele tem que investir nessa parte de computação, de inteligência artificial, ou ele pode continuar lá no ELISA dele? O que vocês acham? Eu já estou começando a rir aqui, porque, olha, eu não diria nem só para os imunologistas, mas especialmente para os imunologistas, para nós, a gente tem que saber como usar essas técnicas e entender o mínimo delas, porque a sua pesquisa não vai ter o mesmo nível de qualidade se você não entender um mínimo de bioinformática. Então, eu diria que, assim, se você não conhece nada sobre o tema,
e você quer trabalhar com imunologia, comece a entender o tema junto com o entendimento de uma resposta imune adaptativa, junto com o entendimento de uma resposta imune inata, porque hoje muito do estudo dessas respostas é feito com a ajuda dessas ferramentas. Então, mãos à obra. Eu concordo e digo mais, eu acho que tem que ser antes. Eu acho que a gente tem que expor não só o entendimento de processos computacionais antes. Assim, a minha visão. Né? Então, pegar o meu filho aqui na escola e você tem que saber isso, porque independente da sua especialidade, não tem como fugir disso. Então, assim, fala, eu gosto da minha bancada, de pipetar lá, de fazer a infecção, de quantificar a carga. O problema, né, da evolução científica agora é que existe uma pressão com ela, vem com preço essas coisas. A evolução dessa tecnologia inteira cobra um preço que é o seguinte, olha, a sua contribuição tem que trazer algo, né? Não vou nem tocar aqui na questão editorial, tá? Mas assim, das revistas, que a gente sabe disso, né? Mas existe uma pressão de novidade das coisas, e para você puxar um caminho, a não ser que você tenha uma sorte absurda, vai ser, para você emplacar grandes contribuições científicas, né? Vai ser cada vez mais impossível, vamos dizer assim, fazer isso. Então, se você não quer fazer, e eu tenho pessoas no meu grupo que não querem fazer, junte alguém que queira fazer. E isso é muito claro na minha área médica. Tem um monte de médico, que eles percebem, de grandes universidades, a gente tem contratos com muitas universidades, eles percebem que é importante, eles não sabem fazer, e aí eles dizem, olha, a gente quer ficar nessa interface aqui, você faz essa parte e a gente colabora com o time. Então, eu acho que ainda existe espaço para você ser só o seu pipetador lá, contanto que você tenha um setup mental de dizer, eu preciso fazer parte de um grupo que tenha esse outro lado e eu vou me integrar, e como o Rafa disse, eu vou entender isso, você precisa entender, você não precisa... Mas eu acho que vai evoluir para um lugar que todo mundo vai ter que fazer. Eu acho que por isso que a gente tem que bater mais cedo nessa mudança de mentalidade. Agora, você já é um imunologista, você não gosta de computador, se junte a alguém que goste, porque está todo mundo fazendo isso. Você vai melhorar os seus estudos. Só isso. Tem um aspecto prático, né? Me adiantando ao Helder aí, porque, olha, os últimos meses, para quem teve que ir para a bancada, foram sofridos, né? Todo mundo fora dos laboratórios, fora dos institutos, fora das universidades, por causa da pandemia. Quem trabalha no computador, continua a trabalhar. Então, tem um quê logístico aí também que tem que ser valorizado. Bom, comigo vocês já até sabem qual é a resposta, né? Quem me conhece. E o Dani Maia, ele perguntou uma coisa bem similar, né? O que vocês indicam para alunos que desejam adentrar ao universo da bioinformática, o que buscar em termos de conteúdo de base? Bom, deixa então eu complementar o que vocês já estão falando, que é PCR, por exemplo. Eu já peguei o PCR quando era o termociclador, né? Mas meus orientadores, eles ainda tinham que carregar lá o lugar de banho para banho, colocar a enzima de cada vez num ciclo diferente. E ao um engenheiro criar lá um termociclador, já liberou um monte de tempo para o biólogo molecular poder trabalhar e não ter que ficar fazendo esse processo, né? Então, naquela época, não quer dizer que todo biólogo molecular tinha que virar um engenheiro para fazer uma máquina, um termociclador. E a mesma coisa com a bioinformática. A gente não espera que todo imunologista se torne um programador que vai fazer o programa, que vai fazer uma análise complexa. Mas, como vocês falaram, eles vão operar uma técnica, uma tecnologia como um termociclador, né? Então, Dani Maia, se você quiser adentrar o mundo da bioinformática e virar um programador, aí talvez você vai ter que escolher um pouco do quanto você vai saber de imunologia e quanto você quer saber de programação. Mas o que já existe de monte são ferramentas amigáveis que você pode usar sem precisar aprender a parte muito complicada, né? Então, você que é jovem, você consegue googar isso aí, você encontra rapidinho. O que você não vai encontrar são as perguntas científicas, que é o que você aprende na academia, na ciência. Isso é muito importante para os estudantes, a história de você pode ser um usuário da inteligência artificial, né, e aprender o uso de determinada técnica, ou você pode ir para o desenvolvimento disso. E o nosso grupo tem duas porções e elas conversam.
mas são duas coisas diferentes. Eu acho, assim, minha opinião, se você quer, cara, você é um imunologista ou está iniciando os seus estudos de pós-graduação em imunologia e tem interesse nessa área, a melhor coisa que você faz... Hoje em dia, você aprende tudo na internet, né? Então, você pode... você vai precisar ser um pouco autodidata, mas ajuda bastante ter um amigo que trabalha com isso. Quando eu quis aprender, a primeira coisa foi, quem é que faz isso, que está perto de mim, que eu posso conversar e abrir minha cabeça? As grandes universidades têm esse espaço. Mas eu trabalho no fim do mundo, não tenho isso, né? Eu estou num lugar que eu não tenho. Olha, as pessoas que estão realmente interessadas em mexer, né, em evoluir o campo, eles são abertos para criar tempo para fazer isso. Então, encha o saco de pessoas como o Helder, o Rafael. O meu, eu não sei se eu não tenho tempo. Não brincando, mas vá atrás das pessoas que estão fazendo alguma diferença, porque elas vão te dar dicas valiosas. E eu acho que o primeiro passo seria isso. Você quer começar, não sabe, converse. E você pode ter dicas valiosas de como fazer. Rafael, tá tudo bem, né? Vamos passar para a última pergunta, porque a gente está já com tempo curto, que é da Marta Fernandes. Ela perguntou assim, na opinião de vocês, quais as melhores estratégias para lidar com os vieses dos datasets, né? Então, do mesmo jeito que nós somos racistas, machistas, o computador vai também ser isso, né? Então, como é que vocês acham que a gente pode, então, treinar melhor as máquinas do futuro para não cometer os mesmos erros que a gente comete? Olha, se você já sabe que o seu database tem um viés, você já está um passo à frente. Que aí, na hora que você receber esses resultados, você vai saber que os seus resultados têm um viés embutido e vai caber a você, cientista, tentar se desvincular desse viés, ou tentar corrigir o seu banco de dados, ou acertar o que tiver que ser acertado no meio do caminho. Então, acho que você saber dos viés e aceitar esses viés e consertá-los é a solução a ser adotada. Tem mais ainda, né, Rafa? E aí eu vou ser um pouquinho polêmico, está terminando, eu posso fazer isso. Tudo tem viés, né? O viés está embutido em absolutamente tudo que tem julgamento, seja uma máquina, seja você. Então, você falou uma coisa que chamou muita atenção para mim, eu acho que é por aí mesmo. Aceite o viés, ou seja, considere que há vieses ali, e você tem que ter esse senso de saber identificá-los. Mas, olha, vai ter sempre viés, seja hiperestimativa, seja subestimativa, porque quem treina a máquina, e por mais que a máquina seja autossuficiente depois de um determinado tempo de ciclos de aprimoramento, ela, fundamentalmente, ela é formada pela pessoa que criou, ou o conjunto das pessoas que criou, que tem os vieses. E esses vieses têm diversas camadas, né? Podem ser vieses filosóficos, podem ser vieses técnicos, eu não sei algo, eu desconheci alguma coisa. Então, essa ideia do viés, eu acho que é outra live aí para falar só de viés, mas, assim, aceite que há vieses nesses métodos, e é por isso, né, e que no início da nossa conversa aqui, nós falamos que o julgamento final da aplicação de um desfecho, da aplicação de uma ação, tem que passar pelo senso, o bom senso de alguém, porque se a gente não faz isso agora, no estado atual das coisas, o risco desses vieses gerarem outros vieses que vão causar consequências potencialmente ruins é alto. Então, a gente precisa ter esse senso de aceitar, considerar que tudo está enviesado, tem algum viés, nem sempre a gente identifica eles, e a gente tem que saber conviver com esses vieses e minimizá-los do ponto de vista técnico, pelo menos, né? Filosófico é mais difícil ainda, mas, assim, a minha opinião é essa. Eu acho que é que nem o carro que dirige sozinho, né? A gente... Se ele cometer um acidente e machucou alguém, né, talvez o benefício dessa tecnologia ainda supere os malefícios. Se a gente for comparar com o ser humano dirigindo, é bem pior do que a máquina, né? Então, a mesma coisa que eu acho com os vieses. Eu acho que as máquinas, pelo menos nesse primeiro momento, têm que ser supervisionadas. Ou seja, o resultado não é para você deixar a máquina tomar a decisão para você sem ter antes certeza de que não está perpetuando um viés, né? Então, em vez de desencanar, vamos jogar fora o dataset enviesado, não, eu acho que tem que descobrir no final o que está acontecendo e antes de tomar uma decisão, ver se a decisão que a máquina sugeriu não é enviesada.
Bom, tem mais uma pergunta que é da Cristina Ribeiro, que talvez possa ser mais rápida, porque é mais objetiva, que é assim, qual seria o custo da inteligência artificial? Quão acessíveis são esses softwares e as ferramentas utilizadas para isso? Os custos são menores do que os benefícios, com certeza. Pode ser em eu tempo de posso responder. trabalho. A maioria das ferramentas de usuários, né, pensando que a Cristina pode ser um usuário, existem muitos softwares gratuitos. Você só... E aí, agora, quando eles são gratuitos, o tempo, né, que o Rafa mencionou também, de você aprimorar e aprender a usar essas ferramentas para criar algoritmos de inteligência artificial, aí é um balanço que você tem que fazer. Você vai para um software pago para usar aquilo, ele já vem user-friendly, né? Mas se você quiser partir do zero, é possível fazer isso, né? Mas o Helder é o cara que sabe fazer essas coisas. Não. Fala, eu acho que é exatamente o que o Bruno falou. Você vai ter que investir alguma coisa. Ou você investe dinheiro para comprar um software fechadinho que te dá, que você pode clicar o botãozinho e ele te dá o resultado, como o IBM Watson, por exemplo, que você paga 6 mil e poucos reais por mês por usuário. Ou você investe o dinheiro para formar alguém ou formar você para poder usar essas ferramentas que são grátis, porém você vai precisar saber um pouquinho a usá-las, né? Então, de qualquer forma, vai ser esse balanço entre a facilidade e o preço, ou a mais dificuldade e ser de graça. Bom, pessoal, eu queria agradecer muito o Rafael e o Bruno por essa mesa redonda. Pô, gostei bastante. E eu vou deixar vocês darem um tchau aí para vocês e depois eu quero convidar o público a fazer um tuitaço na terça-feira mostrando o quanto que a inteligência artificial está perto de vocês, né? Ou seja, o quanto que ela realmente está e onde você nem imagina. Então, a SBI me pediu para convidar todos vocês, usando uma hashtag chamada IA, de Inteligência Artificial e Saúde, na terça, entre 17 e 19 horas, só para a gente mostrar que os cientistas estão ligados nisso e que a população também já talvez aceite e que essas tecnologias vieram para ficar. Então, de novo, obrigado, Bruno, obrigado, Rafael. Se quiserem dar um tchau aí para o pessoal. Eu vou deixar o meu agradecimento de novo a você, Helder, prazer revê-lo. Agradecer o pessoal da SBI também pelo convite. Bruno, grande prazer conhecê-lo, espero que nos encontremos aí na próxima edição do Congresso da SBI, nós todos aí, né? A pandemia permitindo. Grande abraço. Eu fico extremamente agradecido, eu me sinto muito bem em conversar com o Helder e agora com o Rafa, acho que flui bem a conversa, a gente consegue discutir coisas bacanas. Achei a iniciativa da SBI fantástica, eu acho que a gente precisa tocar mais nesses assuntos e instigar mais, eu acho que esse é o momento de instigação maior do que aprofundamento técnico, então acho que foi muito mais proveitoso esse papo, pelo menos para mim, eu aprendi com vocês também, do que se a gente tivesse ido nas entranhas técnicas, né? E estamos aí para outras oportunidades de interação. Com certeza a gente vai visitar lá. É isso aí, pessoal. Então se cuidem, até a próxima e muito obrigado.